Estátua de ouro de Trump é inaugurada nos Estados Unidos em cerimônia liderada por pastor. A inauguração aconteceu na última quarta-feira no Trump National Doral, campo de golfe do presidente em Miami. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Mark Burns, integrante do grupo Pastores por Trump. Olha só. E apresentou uma estátua dourada de cerca de 6,7 metros de altura. Aspas. Hoje no Trump National Doral, Miami, testemunhamos um momento inesquecível. Quero deixar claro, isso não é um bezerro de ouro, afirmou Burns, em referência ao símbolo bíblico para ídolos. Essa estátua é uma celebração da vida. É um símbolo de resiliência, liberdade, patriotismo, força e da determinação de continuar lutando pelo futuro da América, escreveu o pastor em suas redes sociais. Está aqui a estátua do Trump. Tem uma estátua em tamanho pequeno ali também, né? Essa aí dava pra pôr aqui na estante. Dá pra botar na estante. É um trampinho, tem o trampão e o trampinho. É isso aí. Bem, então vamos lá. A gente sempre foge aqui de ficar generalizando as coisas. É claro que você não pode falar assim, a igreja evangélica é isso, os protestantes são isso. Não, não é. Não é. Lá nos Estados Unidos existe esse movimento, que é esse movimento messiânico, que é o movimento ali, você viu lá que o Trump está com a roupinha azul e branca, assim, né, as cores de Israel. Então existe esse movimento messiânico dentro do evangelicalismo americano, portanto também no Brasil. Então, claro que você não vai colocar todo mundo ali no bojo. Isso aí é uma coisa assim, meio Cabo Daciolo. É a galera ali, tipo no Brasil, Malafaia. Essa coisa de sempre você vai ter ali uns cristãos que ficam assim mais afins de colar com o governo. No caso dos Estados Unidos, a gente já falou muito sobre evangelicalismo aqui. Eu, modéstia à parte, acredito que é o material mais importante que você vai encontrar na internet sobre evangelicalismo americano, é o que a gente produziu. E está aqui no canal, falamos aí, fizemos umas 2, 3 lives aí nos últimos anos sobre isso. É um tema que a gente conhece muito bem e a gente conhece de dentro. Conheço de dentro, conheço obras, cito-as. Diferente de muito material que eu vejo na internet, mal produzido. O pessoal católico brasileiro adora falar mal dos evangélicos, mas não tem ideia do que seja a igreja evangélica. Nunca leram nenhum tratado, nenhuma confissão de fé, nunca leram a teologia dos reformadores, ou seja, não sabe nada, é só fofoca, é só falar mal. Então, não adianta você ficar falando mal. Você tem que saber do que você está falando. E quando a gente fala de evangelicalismo aqui, nós falamos com propriedade. Eu cito obras, cito autores, cito a história, te conto a história, eu não fico só xingando. Então, esse movimento evangélico messiânico nos Estados Unidos é um movimento evangélico que é um movimento que crê no arrebatamento. Ou seja, eles creem que a qualquer momento vai tocar uma trombeta e daí a igreja vai ser assunta aos céus. Então, como eles creem nisso, o que eles fazem? Eles creem numa heresia, que é a heresia de que, baseado num texto bíblico, como sempre, toda heresia, né, acaba sendo baseada num texto bíblico, eles acreditam que quando São Pedro diz na sua epístola que nós precisamos remir o tempo pregando o evangelho, porque o Cristo só voltará quando todas as pessoas ouvirem o evangelho e os eleitos forem salvos. Então, o que eles acreditam? Essa galera acredita no quanto pior, melhor. Perceba a sutileza do diabo. Eles acreditam no seguinte: o quanto mais a gente acelerar o fim do mundo, mais rápido Jesus volta. Porque se o Trump apoia o Netanyahu mete uma bomba atômica no Irã, o Irã vai ficar puto, vai meter 5 bombas atômicas no mundo, aí o Trump vai entrar, o gordinho da Coreia do Norte vai entrar, o pau vai torar e Jesus volta, porque vai explodir tudo. Isso é uma coisa bem Jim Jones mesmo, né? Coisa bem de seita. A seita, ela tem uma tendência, isso é natural das seitas, ao longo de toda a história foi assim. A seita, naturalmente, ela tende à autodestruição. Então, esse messianismo americano, eles trabalham com essa lógica.
É a lógica de que, pô, é isso aí, tem que o Trump tem que ir lá e tem que colar com Israel mesmo, porque Israel é o relógio do mundo e tal, o relógio de Deus e etc, etc. O pastor vem ali, e aí assim, não vamos ficar fazendo análise teológica, porque daí a gente vai ficar batendo palma para maluco dançar. Mas ele vem com essa história do bezerro de ouro. Aqui, aí tem uma crítica, que essa crítica é uma crítica geral a todos os protestantes, todos os evangélicos. A igreja evangélica, a igreja protestante, ela abomina qualquer imagem, a não ser que seja imagem de algo profano. Então, para a igreja evangélica, eles têm horror à imagem de santos, né? Eles têm horror à imagem de Jesus Cristo, eles têm horror ao Cristo crucificado, eles têm horror a qualquer imagem de algo que seja santo. Agora, se for algo profano, aí pode. Então, na igreja evangélica, cada vez mais tem imagem. Tem imagem de leão, aquele quadro ridículo que vende na Leroy Merlin, daquele quadro preto com a cara do leão, que é a coisa mais brega do mundo, né? Toda igreja evangélica agora tem aquele quadro. Então, leão pode, cordeiro pode, aí pode bandeira, aí pode... Então, pode uma cacetada de coisa. Só não pode assim, você colocar a imagem de Jesus Cristo. Não, aí é idolatria. Né? Você colocar a imagem de São Sebastião. Não, aí é idolatria. Deus me livre, idolatria. Agora, a imagem do Trump. Não, a imagem do Trump não é um bezerro de ouro. Você viu o argumento do pastor? A imagem do Trump não é um bezerro de ouro. A imagem do Trump é um símbolo de vitória, é um símbolo de paz, de prosperidade. Uai, meu amigo, e você acha que uma imagem de um santo na Igreja Católica é para quê? Para a pessoa chegar lá e ficar ajoelhando, imagem, venha me salvar. Pô, pelo amor de Deus, é de uma ignorância, mas é essa ignorância que faz com que nas redes sociais fique essa guerrinha idiota. Católico falando mal de evangélico, evangélico falando mal de católico. Nenhum sabe o que o outro está falando. Né? Porque o católico não entende nada de protestantismo e o protestante não entende nada de catolicismo. Então, na verdade, eles não estão falando do outro, eles estão falando de si mesmo. É o evangélico falando do que ele pensa ser a Igreja Católica, que inclusive é uma citação de Santo Agostinho no Confissões. Santo Agostinho em Confissões fala isso logo no início, ele está orando, né, falando com Deus, e ele fala assim, Deus me perdoe, porque eu acreditava que a Igreja Católica é tudo aquilo que na verdade ela não é. Então, Santo Agostinho ele já tinha uma aversão ao catolicismo, só que a aversão ao catolicismo que ele tinha não era a respeito da Igreja Católica, mas do que ele achava que era a Igreja Católica. Isso é o que acontece em todo esse mundo que a gente vê de discussões em rede social. Então, esse pastor aí é um lunático, é um doido. E sim, é um bezerro de ouro. É claro que é. É claro que é um bezerro de ouro. Porque ele não está fazendo ali como um símbolo de vitória, porque essa vitória não existe. Ele está fazendo aquilo ali como uma projeção para o futuro. Se o Trump tivesse feito uma guerra contra o Islã e tivesse vencido, aí ele vai lá, faz uma estátua e fala assim, não, estamos fazendo aqui uma estátua comemorativa, como poderíamos fazer de Thomas Jefferson, de Benjamin Franklin, poderíamos fazer com imagem, como há várias em todos os Estados Unidos, e todo país deve ter as estátuas dos seus heróis. Aí tudo bem, ele, não, estou fazendo aqui uma estátua do Trump porque ele é um herói, mas o Trump não fez nada. Não fez nada. Então, na verdade, o que ele está fazendo ali é um bezerro de ouro, sim. Ele está fazendo uma imagem do Trump. Por quê? O Trump para o movimento messiânico, essa pessoa ungida por Deus que veio justamente para se aliar com o povo de Deus, que é os judeus, vai entender, e com isso vencer os inimigos, que são quem? Vai entender também, são os árabes, né? Os povos árabes, né? Enfim. Não me pergunte, não tenho nada a ver com isso.